Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, nós o adoramos, o Senhor Jesus, pela a sua grande misericórdia, que dura para sempre. Hoje nós vamos falar de pão, falta de pão. Em uma padaria não pode faltar pão, porque lá é casa de pão. Imagine o que aconteceu com Ruth, certo? Com Ruth e suas duas noras. Esse relato está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante. Certo? Acho que 1 de 1 a 6. E nós vamos recapitular esses versículos e trazermos para o dia de hoje e vermos que existe muitos, não são todos, lugar que oferece pão, mas ao mesmo tempo não tem pão. Amém, irmãos? Vamos adentrar no tema. Na verdade, irmãos, nós vamos falar sobre não há pão na casa do pão. As pessoas deixam a casa do pão por um motivo. As pessoas deixam a casa do pão por um motivo. Vamos saber que motivo é esse que fazem com que as pessoas deixem a casa de pão. Deixam a casa de pão. Vamos lá. Noemi e seu marido e seus 2 filhos partiram da casa e se mudaram para Moabe. Certo? Sabe por quê? Porque havia fome em Belém. Ora, Belém era conhecido como a casa do pão. Pense no sentido literal, irmãos, do nome hebraico da cidade natal dessa família. Belém significa casa do pão. E eles deixaram a casa do pão porque não havia pão. Eis aqui um dos motivos que as pessoas estão deixando a casa do pão. Por exemplo, quando nós saímos de nossos lares e vamos para a igreja, nós vamos para nos alimentar do pão. Não é verdade, irmãos? Lá é a casa do pão. Noêmia saiu de Belém porque não havia pão. Muitos estão saindo da igreja porque não tem mais pão. As pessoas que estão na liderança não lhe oferecem mais pão, e sim migalhas de pão. Isso quer dizer uma verdade distorcida, que é uma migalha. Veja bem, irmãos, o motivo pelo qual as pessoas deixam as igrejas é simples. Não há pão. A pessoa vai faminta e volta faminta. Claro que não é todas as igrejas, tá? Mas existe aquelas que não têm mais pão, certo? O pão
também fazia parte das práticas do templo. Irmãos, era a única coisa que historicamente funcionava como indicador da presença de Deus. O pão significa a exclusividade de Deus na casa do pão. No Antigo Testamento, vemos que ele ficava no santo lugar e era chamado também de pão da presença. Está lá em Números capítulo 4, versículo 7. O pão da proposição ou da presença, irmãos, poderia ser melhor interpretado como o pão da aparição, ou, em termos hebraicos, o pão que mostra o rosto de Deus. Era um símbolo celestial do próprio Deus. Isso a gente não está mais vendo em algumas denominações que se dizem cristão, certo? Mas não tem o pão necessário que venha saciar a sede ou a fome de quem está à procura de pão para saciar a sua fome. Noemi e sua família têm algo, irmãos, em comum com as pessoas que deixaram ou evitam totalmente a igreja de hoje. Elas abandonaram aquele lugar e foram, aquele lugar e foram para um lugar tentando ou tentar encontrar pão. Como pode eu estar em uma igreja onde tem pão com abundância e eu saio desta igreja e vou para outra procurar pão? Posso lhe dizer porque as pessoas estão indo aos milhões para os bares, clubes e locais onde há manifestação de paranormalidade. Ei, Jesus! Elas estão apenas tentando sobreviver, irmão, já que não existe pão, já que a igreja falhou com elas. As pessoas vão para a igreja, irmão, passam um período e não há uma transformação. Não há, como é que se diz, uma alimentação sadia para ele. Então eles saem, irmãos. Tá? Já que a igreja falhou com elas, elas olham para dentro dela e constataram, ou seus pais e amigos olharam, irmãos, e lhe contaram, o armário espiritual estava vazio. Não havia presença na despensa. Nós somos a despensa de Deus. E essa despensa deve estar cheio da presença de Deus, cheio do pão que nos alimenta. Apenas prateleiras vazias e escritório cheio de receita de pão. E o forno estava frio e empoeirado. Irmãos, fazemos propaganda de nós e valorizamos nossa afirmação de que há pão na casa. Mas quando os famintos chegam, tudo que eles conseguem fazer é procurar no tapete algumas migalhas dos avivamentos passados. Os avivamentos passados desapareceram. Não são mais como os movimentos ou os avivamentos do tempo presente. Falávamos orgulhosamente sobre onde eles esteve fazendo onde eles esteve e o que fazer.
mas podemos dizer muito pouco sobre o que ele está fazendo até hoje. Isso, irmãos, não é culpa de Deus. Isso é a nossa culpa. Só temos sombra do que existe antes. Não temos mais pão, só sombra. Não temos mais avivamento, só sombra. Um resíduo da glória que se foi. E infelizmente, irmãos, mantemos um manto de segredos sobre esse fato. Muitos parecidos com a atitude de Moisés, que encobriu seu rosto depois que o resplendor da glória desaparecia. Muitos. Costumamos camuflar o nosso vazio, assim como os sacerdotes do templo de Jesus mantinha o véu no lugar, mas sem a arca da aliança por trás dela. É impossível, irmãos, aliás, é possível que Deus também precise rasgar o véu da nossa carne para revelar o vazio da igreja, irmãos. Apontamos com orgulho para onde ele esteve, né? Enquanto preferimos negar a glória do Filho de Deus. Obviamente aparece os religiosos dos templos de Jesus não queria que o povo percebesse a presença de Jesus, não é isso? Percebesse que a presença de Jesus trazia problema. O espírito religioso precisa preservar o conhecimento de onde esteve, mesmo que isso significasse abrir mão do conhecimento de onde ele está. Irmãos, é lamentável, mas é uma verdade. Mas o homem que tem uma experiência com Deus jamais ficará à mercê de outro que possui argumentos. Tudo que sei é que eu era cego, mas agora eu posso ver. Essa foi uma afirmação do cego. Se pudéssemos conduzir as pessoas à presença manifesta de Deus, todos os argumentos da falsa teologia cairão. E ainda perguntamos, por que há tanta gente que mal consegue curvar a cabeça quando entra em nossas reuniões e lugares de adoração? Onde? Uma pergunta aqui. Onde foi parar o temor de Deus? As pessoas entram na igreja, sentam. Gente, entrar na igreja tem que entrar com sinceridade, com respeito, porque Deus está ali. Curve a sua cabeça ao entrar na igreja, mergulhe de joelhos no chão e sinta a presença do Senhor Jesus, que já está ali, aguardando você para ser tocado pela presença do Espírito. Irmãos, as pessoas não sentem mais a presença de Deus em nossas reuniões porque elas simplesmente não estão ali com força suficiente para ser percebida. Isto cria um problema, irmãos. Quando as pessoas percebem apenas um toque de Deus misturado com uma grande quantidade de coisas que não são de Deus, irmãos, acaba ficando imune à manifestação real do Senhor. Por ter experimentado migalha da presença de Deus, quando dizemos, Deus realmente está aqui. Elas respondem, não, eu já estive lá. Fiz isso e aquilo. Comprei aquela camiseta e não encontrei realmente. Não funcionou em mim. O problema, irmãos, é que Deus estava ali sim. Mas não havia o suficiente dele. Às vezes, irmãos, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Fechar aqui para mim conversar com você. Continuar conversando com você. As pessoas não sentem mais a presença de Deus.
ela é real. A presença de Deus, ela é real. Independentemente de onde você está. Agora é o seguinte, para você sentir a presença de Deus, é necessário você fazer uma lavagem geral no seu corpo que está podre de pecado, certo? Que está se queimando por dentro de raiva, de ira, de ódio, de rancor. Porque se você não fizer isso, irmãos, se você não rasgar essa cortina para se aproximar de Deus, você jamais irá sentir a presença de Deus. A presença de Deus só é para aqueles que deixaram o mundo e as suas concupiscências para trás e resolveram ter uma nova vida, um novo pensamento, vivendo unicamente para Deus. Amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal, tá? Ative o sininho de notificação e seja mais um que nos segue pelas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.